Olá, a gente vai falar sobre o programa de auditoria, programa destacado na NBR ISO 19011 de 2018. O nosso grupo é composto por mim, Matheus Jang, pela Bruna Balize e pela Nicole Nunes. Pode passar, por favor. Bom, aqui mostrando alguns dos itens que a gente vai falar. A gente vai abordar os itens 6.4.10 até o item 7.2.1 durante essa apresentação. Iniciando então pelo item 6.4.10, ele trata basicamente sobre a reunião de encerramento e mais especificamente como conduzi-la. Bom, o objetivo principal da reunião de encerramento é apresentar as constatações e as principais conclusões do processo de auditoria. Além disso, é importante que ela seja presidida pelo líder da equipe de auditoria. São destacados também, nesse item, os participantes que devem ser inclusos nessa reunião. Dentre eles, a gente tem a direção do auditado, as partes responsáveis pelas funções ou processos que foram auditados, o próprio cliente da auditoria, alguns outros membros da equipe de auditoria, quando necessário, e possíveis outras partes interessadas pertinentes. Partes essas que talvez sejam determinadas pelo cliente ou pelo auditado. Durante essa reunião, quando for necessário, o líder da equipe de auditoria ele tem o dever de alertar o auditado a respeito de situações encontradas durante o processo de auditoria que possam diminuir a confiança depositada nas conclusões desse processo. Se o ocorrido estiver especificado no sistema de gestão ou em algum acordo pela equipe com o cliente, é conveniente a estipulação de um prazo para a elaboração de um plano de ação que aborde as constatações feitas. É importante também que o grau de detalhe ele considere a eficácia do sistema de gestão em cumprir as metas e objetivos estabelecidos, além de riscos e oportunidades. É destacado também a importância, durante a reunião de encerramento, que seja considerada a familiaridade do auditado com o processo de auditoria. Dessa forma, a gente consegue uma segurança maior no nível correto de detalhe fornecido aos participantes da reunião. Falando um pouco sobre a formalidade desse evento, são destacados que alguns casos podem exigir maior formalidade, e nesses casos é necessário que sejam conservadas atas e registros de presença das pessoas inclusas nessa reunião. E em outros casos também podem ocorrer reuniões menos formais, em que se abordem as principais constatações e as conclusões da auditoria. Algumas explicações que devem ser direcionadas ao auditado quando apropriado são destacadas também nesse item, e são elas: o aviso de que a evidência da auditoria coletada foi baseada em uma amostragem de informação disponível, ou seja, não necessariamente a totalidade dessas evidências é representativa da eficácia global dos processos de auditoria. É importante também que seja destacado o método como serão relatadas as informações, e esse método deve ser uma maneira conveniente para abordar essas constatações. Devem ser abordadas também, quando necessário, possíveis consequências para a abordagem insuficiente de constatações, ou seja, informações insuficientes. E, além disso, a exposição das constatações e das conclusões deve ser feita de forma clara, o que está relacionado com os itens anteriores, a abordagem dessas constatações. Por fim, deve ser informado ao cliente qualquer atividade realizada pós-auditoria. No próximo tópico, é destacado que possíveis divergências de opinião entre a equipe de auditoria e o auditado devem ser, sempre que possível, resolvidas. Caso contrário, se essa solução não apareça, é conveniente que haja um registro dessas divergências. Além disso, vale destacar também que podem ser apresentadas oportunidades para melhorias nessa reunião, caso seja especificado como um objetivo da auditoria. Entretanto, essas melhorias deve ser enfatizado ao cliente de que essas melhorias elas não são restritivas. Pode passar, por favor. Bom, passando para o próximo item, então, 6.5, ele trata basicamente do relatório de auditoria. Como a gente vai ver, ele está intrinsecamente relacionado com a reunião, porque ele vai basicamente relatar como foi o processo de auditoria. Bom, o item 6.5.1, então, é sobre a preparação desse relatório.
é apropriado que o líder da equipe de auditoria ele relate as conclusões do processo de acordo com o programa de auditoria. E aí, esse relatório ele tem que ser completo e conciso, para que seja passado ao cliente todas as informações de forma clara. Nesse relatório, alguns dos tópicos que devem ser abordados são os objetivos da auditoria realizada, assim como seu escopo, e como escopo, mais especificamente, a identificação da organização e das funções ou processos auditados. Sobre identificação, é importante que sejam identificados o cliente da auditoria, a equipe responsável por esse processo e possíveis participantes do auditado na auditoria. São importantes também que sejam destacadas as datas e os locais onde foram conduzidas as atividades de auditoria, os critérios desse processo, como já mencionei anteriormente, as constatações e também as suas evidências relacionadas, em conjunto com as conclusões. Além disso, é importante também uma declaração sobre o grau no qual os critérios estabelecidos foram atendidos, então se o processo de auditoria teve sucesso ou não. E também possíveis opiniões divergentes entre a equipe de auditoria e o auditado. Além disso, pode passar, por favor, obrigado. Além disso, nesse relatório, quando necessário, ele também pode se referir a outros tópicos, como, por exemplo, o plano de auditoria, incluindo a sua agenda. Ele pode incluir também um resumo do processo de auditoria, com os possíveis obstáculos que possam diminuir a confiabilidade do resultado, além da confirmação de que os objetivos definidos no plano de auditoria foram alcançados ou não, a exposição de possíveis partes do escopo que não foram cobertas e as razões para essa não cobertura, e também obstáculos como a falta de disponibilidade de evidências, disponibilidade de recursos ou de confiabilidade. Quando necessário também, é válido um resumo cobrindo as conclusões e as principais constatações, além de boas práticas identificadas durante todo o processo, o acompanhamento de um plano de ação, quando houver, a declaração também da natureza confidencial dos conteúdos, quando for confidencial, e, por fim, algumas implicações para auditorias ou programas de auditoria subsequentes. O item 6.5.2 é sobre a distribuição do relatório de auditoria, onde é conveniente que o relatório de auditoria seja emitido em um período de tempo acordado. Caso ele esteja em atraso, o mais apropriado é comunicar as razões desse atraso ao auditado e também às pessoas que gerenciam o programa de auditoria. É apropriado que o relatório ele seja datado, analisado criticamente e aceito de acordo com o programa de auditoria. Convém que esse relatório ele seja distribuído às partes interessadas pertinentes, tais são essas especificadas no programa ou no plano de auditoria. É importante que no momento da distribuição do relatório sejam consideradas medidas apropriadas que assegurem a confidencialidade do relatório. O item 6.6 aborda sobre a conclusão da auditoria. A auditoria ela é concluída quando todas as atividades planejadas tiverem sido realizadas ou de acordo com o que foi acordado com o cliente. Um exemplo é para casos em que ocorrem situações imprevistas, que acabam impedindo que a auditoria seja concluída, de acordo com o que foi definido no plano de auditoria. É apropriado que a informação documentada pertencente à auditoria ela seja retida ou descartada, mediante ao acordo realizado entre as partes participantes e também de acordo com o programa de auditoria e com os seus requisitos aplicáveis. A menos que seja requerido por lei, não é conveniente que a equipe de auditoria e as pessoas que gerenciam esse programa divulguem qualquer informação obtida durante a auditoria ou relatório para terceiros, sem que haja uma aprovação explícita do cliente ou, quando for apropriado, a aprovação do auditado. Caso seja requerida, o cliente e o auditado da auditoria, eles devem ser informados. As lições apreendidas da auditoria, elas podem identificar riscos e oportunidades para o programa e também para o auditado. O item 6.7 trata sobre como conduzir o acompanhamento da auditoria.
O resultado da auditoria, dependendo de quais são os objetivos dela, ele pode indicar se há necessidade para correções, ou para ações corretivas, ou oportunidades para melhorias. Essas ações elas são decididas e realizadas pelo auditado em um período de tempo definido. É conveniente que o auditado mantenha as pessoas que gerenciam o programa ou a equipe de auditoria informadas das situações de cada uma dessas ações. A conclusão e a eficácia dessas ações, elas devem ser verificadas. Essa verificação pode ser parte de uma auditoria subsequente, de uma auditoria seguinte. Os resultados obtidos da auditoria são recomendados a serem relatados à pessoa que gerencia o programa e relatados também ao cliente de auditoria, para que assim seja feita uma análise crítica pela direção. O item 7 é referente à competência e avaliação de auditores e o item 7.1, suas generalidades. Sendo assim, o item 7.1 aborda a importância da competência das pessoas envolvidas, incluindo auditores e líderes da equipe, na realização de auditorias, para que a mesma seja de confiança e tenha capacidade para atingir os seus objetivos. A competência citada é avaliada regularmente por meio de um processo que considera o comportamento pessoal e a capacidade de aplicação do conhecimento obtido durante a carreira. E esse processo também leva em consideração as necessidades do programa de auditoria e seus objetivos. Os auditores podem ser portadores de habilidades e conhecimentos comuns ou particulares do sistema de gestão. Sendo assim, em uma equipe de auditoria, os auditores não necessariamente têm a mesma competência, mas a competência global da equipe deve ser suficiente para alcançar os objetivos da auditoria. Para obter uma avaliação de competência do auditor que seja planejada, implementada e documentada, esse processo de avaliação deve seguir 4 passos principais. São eles: determinar a competência necessária para atender às necessidades do programa de auditoria, estabelecer os critérios de avaliação, selecionar o método apropriado de avaliação e conduzir a avaliação. Pode passar. O resultado da avaliação de competência deve apresentar um resultado objetivo, coerente, justo e confiável, e cabe a ele fornecer uma base para a seleção dos membros da equipe de auditoria, determinação da necessidade para a competência melhorada e a avaliação continuada do desempenho de auditores. Por fim, convém aos auditores desenvolver, manter e melhorar as suas competências através do desenvolvimento profissional contínuo e participação regular em auditorias. Pode passar. O item 7.2 é sobre a determinação da competência de um auditor. O 7.2.1 é referente às suas generalidades. Nesse item, trata os itens que devem ser considerados em relação ao conhecimento e às habilidades de um auditor após a decisão da competência necessária para a auditoria. Esses itens abordam o tamanho, natureza, complexidade, produtos, serviços e processos de auditados, métodos para auditar, disciplinas do sistema de gestão a serem auditadas, complexidade e processos do sistema de gestão a serem auditados, tipos de níveis de riscos e oportunidades abordados pelo sistema de gestão, objetivos e extensão do programa de auditoria, incerteza de alcançar os objetivos de auditoria e, por último, outros requisitos como aqueles impostos pelo cliente de auditoria ou outras partes interessadas pertinentes. E com isso, finalizamos aqui a nossa apresentação. Muito obrigada.